E a gente acompanhou agora há pouco com os nossos repórteres, né, a previsão do tempo aqui para esse domingo, como você pôde acompanhar a expectativa de chuva por onde nós passamos, né? Então São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e nos últimos dias esse cenário não foi muito diferente. Tanto é que 8 estados foram afetados pelas fortes chuvas aqui no Brasil. 12 mortes foram confirmadas até o momento e para esse final de semana a Defesa Civil já emitiu alerta de chuvas intensas para alguns estados. Vamos entender melhor então essa situação, saber também quais estados devem ficar em alerta com o Tiago Molina Chinor, que é correspondente geral de gerenciamento de desastres da Defesa Civil Nacional e que gentilmente nos atende nessa manhã. Tiago, bom dia, bem-vindo e obrigada por nos atender aqui nesse domingo. Bom dia, Nicole. Bom dia, Leandro, a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês. Tiago, quais estados devem ficar em alerta nesse domingo e também nesse começo de semana para chuvas? Nessa última semana, Nicole, a gente teve uma situação bastante atípica, com várias áreas no país registrando altos acumulados e com riscos elevados, tanto para questões hidrológicas como alagamentos, enxurradas, como para questões geológicas como deslizamentos. A chuva nos últimos dias ela deu uma diminuída, mas como ainda os acumulados estão muito altos, o solo está saturado, os rios estão elevados, a atenção precisa ser redobrada. A gente destaca duas regiões que a gente mantém atenção nos próximos dias. A primeira delas, lá no sul do Brasil, onde Santa Catarina e Paraná ainda tem possibilidade de chuva, principalmente no leste desses dois estados, com temporais que podem acontecer ao longo do dia. A segunda área fica entre Minas Gerais, Espírito Santo e litoral sul da Bahia, pegando áreas do recôncavo baiano. Então, essas são as duas principais áreas que a gente mantém atenção. Lembrando que as chuvas ainda devem ser registradas em diversas áreas aqui da região centro-oeste e da região sudeste do país. Bom dia, Tiago. Aqui é o Leandro Magalhães de Brasília agora falando. Obrigado pela participação aqui na CNN. Tiago, como é que é o trabalho? Eu gostaria que explicasse um pouco da Defesa Civil Nacional em parceria com as defesas civis de cada estado. Sim, Leandro, a gente costuma dizer que Defesa Civil é um sistema, não é um órgão, não é a Secretaria Nacional, não são os órgãos dos estados. A gente trabalha sempre numa visão sistêmica, onde várias instituições, seja do governo federal, seja dos estados e municípios, atuam de uma maneira articulada. Em relação ao monitoramento, por exemplo, essas previsões que a gente compartilha aqui são geradas por órgãos e instituições parceiras, como o INMET, CEMADEM. Estes órgãos estão acompanhando, monitorando 24 horas por dia, e qualquer situação que possa constituir um risco para a população emitem alertas. Esses alertas chegam no SENAD, da Defesa Civil Nacional, e são encaminhados para estados e municípios, sempre no sentido da gente conseguir se preparar a população para possíveis desastres, para que a população fique mais protegida. Tiago, como é que a população pode se preparar, né, para essas chuvas que estão vindo? É ficar em contato, por exemplo, com a Defesa Civil por meio das redes sociais? Tem alguma precaução também que as pessoas, algumas medidas de precaução que as pessoas já possam tomar? Explica um pouquinho esse panorama, né, para a gente do que pode ser feito, até para essas pessoas não serem pegas de surpresa. Eu acho que essa é a parte mais importante da nossa fala, né, Nicole? É a gente conseguir passar recomendações que vão proteger a nossa população. A dica das mídias sociais ela é bastante importante. Então, hoje a Defesa Civil está nas principais redes sociais e ali são compartilhados alertas, são compartilhados recomendações para as pessoas se protegerem. Uma outra dica bastante importante é ficar atento às recomendações que são encaminhadas pelas autoridades locais. Essas recomendações são enviadas via SMS, via WhatsApp, via Telegram. Esses são todos serviços gratuitos, onde a população pode se cadastrar e, a partir daí, receber informações em tempo real. Através do SMS, apenas enviar uma mensagem com o CEP para o número 40199. Através do Telegram, apenas procurar o contato Defesa Civil Alertas e interagir com o robô, compartilhar a localização onde está e aquela localização fica salva para futuros alertas. O mesmo acontece no WhatsApp, que foi um serviço lançado há algumas semanas atrás, um serviço que é pioneiro no mundo. Também é só cadastrar o número 61 2034 4611 e interagir com o robô de alertas da Defesa Civil. Pode se cadastrar através do CEP, do município ou compartilhando a localização. Sempre que tiver um alerta, o robô da Defesa Civil vai enviar
o alerta e também orientações de como se proteger. Agora, Tiago, a Defesa Civil faz um trabalho essencial no país inteiro e há casos, há situações em que não depende apenas da Defesa Civil. Vou dar um exemplo. Na região Nordeste também, no Rio de Janeiro, sobretudo na região Nordeste, Bahia, Pernambuco, há várias áreas de morro ali onde há pessoas que vivem em situações de risco. Né? Vou citar Pernambuco, ali mais ou menos no Recife, em Olinda, pessoas que vivem com lonas de plástico. Ou seja, há uma cooperação também, tem que haver uma cooperação das prefeituras e dos governos estaduais. O governo do Pará afirmou que não há recursos no planejamento do orçamento federal para 2023, justamente para esse assunto. Ou seja, não há recurso do governo federal, mas o governo do estado, dos estados, também devem fazer seu papel, né? Sim, muitas vezes as ações de prevenção, as ações de preparação, elas não envolvem necessariamente recursos, tanto que a Defesa Civil Nacional tem um banco de boas práticas, com boas práticas de baixíssimo custo que podem ser implementadas por estados e municípios e a partir daí, né, a população está mais protegida. Então, são diversos projetos que foram elencados e estão à disposição dos gestores locais para consulta, para orientações. Então, esse banco de boas práticas é bastante importante. Em relação a recursos, o que é importante a gente destacar, embora esse assunto esteja sendo discutido entre as autoridades competentes, mas o que a gente convém ressaltar é que para fins de resposta, para fins de socorro, assistência à população que está sendo afetada ou que possa ser afetada, esse recurso encaixa na Defesa Civil Nacional. Então, todos os municípios que estão sendo afetados, eles acessam o nosso sistema, eles têm um processo a ser feito, mas há recurso disponível para o apoio, para o atendimento à nossa população neste momento. Tiago, até aproveitando essa pergunta do Leandro, qual é o maior desafio, né, para vocês da Defesa Civil nesse momento? Seria essa questão orçamentária ou até mesmo o desafio que vocês precisam enfrentar caso tivessem os recursos necessários? O que você destacaria para a gente nesse sentido? Eu acho que quando a gente fala em gestão de riscos e desastres no país, o principal desafio é um passivo gigantesco de pessoas que vivem em áreas de risco. E esse é um passivo de séculos. Então, o Leandro tinha destacado muitas pessoas vivendo em áreas de risco na região Nordeste, no Rio de Janeiro. Enfim, esse cenário, a gente registra em todas as regiões do país. Então, esse é o principal desafio quando a gente fala em gestão de riscos e desastres. Uma política mais eficiente, e isso é um tema bastante complexo, né, mas uma política de levar essas pessoas para um local mais seguro, de trabalhar mais com a questão da prevenção, seja de encostas, seja de questões relacionadas a inundações, que são sempre os nossos principais tipos de desastre. Então, de uma maneira geral, o principal desafio na gestão de riscos e desastres no país é o elevado número de pessoas que vivem diariamente em áreas de risco. Por isso a importância, né, dos mecanismos de alerta, dos mecanismos de orientações, como esses que eu falei há pouco, né, de mensagens SMS, de mensagens via WhatsApp, porque se a gente tem esse passivo, a gente precisa monitorar e a gente precisa levar um alerta rápido, eficiente para a população que convive com o risco diariamente. Tiago, quem conhece alguém que está em área de risco, de morro, por exemplo, ou uma pessoa que nos assiste agora, como fazer, como entrar em contato com a Defesa Civil? Se pode ter algum mecanismo ali de enviar mensagem para pedir ajuda para monitorar, digamos assim, e a Defesa Civil do estado ou do município ficar monitorando. Existe algum número nacional ou para onde recorrer, para onde essa pessoa pode ligar, além da Defesa Civil dos municípios e dos estados? Sim, para as pessoas que vivem em áreas de risco de deslizamentos, encostas, é muito importante, Leandro, ficar atento a qualquer sinal de movimentação do terreno, seja uma rachadura numa parede, no muro, seja o declínio, né, de árvores, de postes, qualquer sinal desses, ou sons de rachadura, qualquer sinal desses pode ser um indício de algum deslizamento que pode ocorrer em breve. E deslizamento, a população precisa sair dessa área o mais rápido possível e ligar para a Defesa Civil. O número que a gente tem de emergências, o número padrão,
no país é o telefone 199. Então, discando para esse número, já vai estar em contato com a Defesa Civil, já vai estar em contato com os corpos de bombeiros dos estados e, a partir daí, mais orientações podem ser dadas e, principalmente, se houver necessidade de alguma ação de socorro, a população vai estar em contato com esses serviços de emergência. Tiago, o que vocês esperam, né, para esses meses de dezembro e janeiro? Como que vocês estão se preparando também para esse período que a gente sabe, né, que é justamente o período em que a gente, infelizmente, mais tem esses desastres, pessoas que acabam ficando sem suas casas. Também temos o registro de mortes, infelizmente, né, durante esses meses. O que vocês esperam para esse dezembro e para o começo de janeiro? Esse é o período mais crítico, né, que a gente tem de desastres no país, né? Esse período chuvoso na região sudeste, centro-oeste, em áreas também do nordeste e também no sul. Então, esse é o período onde a gente fica mais atento, as equipes permanecem com atenção total, né, para qualquer situação de risco. Esse planejamento, Nicole, ele começa ainda lá nos meses de normalidade, lá em outubro. As instituições do sistema federal se reúnem, traçam um planejamento, combinam, né, planejam como vai se dar as ações articuladas, seja de preparação, seja de resposta para desastres. Essa mesma articulação que se dá no sistema federal, ela é replicada para estados, e estados replicam para os municípios. De novo, né, aquela visão sistêmica de defesa civil. Então, esse planejamento ele começa bem antes do período e ele visa justamente, né, estarmos melhor preparados para as problemáticas que vêm. Então, nos próximos meses, a gente tem algumas previsões climáticas, né? Algumas áreas que podem ter chuva acima da média, outras áreas que podem ter chuva abaixo da média. Mas, de uma maneira geral, a gente pode destacar que a gente vai ter chuvas intensas, né? Tal qual tivemos essa última semana. Então, isso, infelizmente, até o mês de março deve se repetir em outras áreas e a gente precisa ficar muito atento, né? Sejam os órgãos, sejam estados, municípios, sejam também a população, ficar bastante atenta, seguir as orientações dos órgãos locais, da Defesa Civil do município, do estado, se cadastrar para receber as informações de alerta, consumir essas informações nas mídias sociais. Então, são todas dicas, né, de autoproteção, dicas às vezes simples, mas que podem ser o diferencial em uma situação de risco aí nesses próximos meses. Tiago, acho que nós aqui, vocês sobretudo, que trabalham nessa área super importante nessa época, acho que ficam bem aflitos quando a cada ano isso acontece no país. A gente vê, parece que o filme se repetir, né? Em áreas de morro, por exemplo. Regiões que estão com lona de plástico, que deveriam ter um muro de contenção. Ou seja, é um papel também do Poder Executivo fazer isso estadual, né? Das prefeituras, em dar prioridade para essas regiões. A gente sabe que a situação do país, a população, a moradia não tem muita organização, né? Em várias áreas, em vários bairros. Mas é necessário ter uma atenção maior dos governos locais para esse ponto dessas moradias, desses moradores, dessas famílias que moram em morros, né? Sobretudo. A gente fica aflito porque todo ano tem muita chuva e numa situação em que o Brasil se encontra em várias regiões em que não tem uma habitação, né? Uma área de moradia eficaz, proteger com lona, não é bacana. Só para poder lembrar, o número é 199 e o alerta para os estados Minas Gerais, Bahia, qual foi o outro que o senhor falou? Bahia e Espírito Santo, então essa é uma região, e depois ainda algumas chuvas no litoral do Paraná e de Santa Catarina. São as duas áreas em maior destaque para esses próximos dias, Leandro. Ok, e o número aí para poder pedir ajuda é 199, não é isso? Isso, o telefone de emergência para qualquer situação de risco que possa surgir é o telefone 199 ou 193 no Corpo de Bombeiros. Perfeito, a gente conversou agora então com o Tiago Molina Chinor, que é coordenador geral de gerenciamento de desastres da Defesa Civil Nacional. Tiago, obrigada, viu, por esses esclarecimentos, pela entrevista. Uma excelente semana para você e até a próxima. Um excelente trabalho para todos nós. A gente sempre agradece a oportunidade de estar levando essas recomendações para a nossa população. Nós que agradecemos. Obrigada mais uma vez.